Oi, pessoal, eu me chamo Mariane Marsola, eu moro na cidade de Serquilho, sou casada com o Thiago e mãe de uma garotinha de 3 anos, que é a Beatriz. E eu agradeço o convite para fazer parte dessa semana tão especial que a Igreja Adventista de Tietê preparou para você com tanto carinho. Vamos orar para pedir a presença de Deus neste momento? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor cuida dos detalhes da nossa vida. Senhor, que as palavras que eu for falar aqui sejam de ti, venham de ti, e possam fazer a diferença na minha vida e na vida de todos que estão assistindo. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O título do texto que nós vamos compartilhar hoje é Tempo Perdido ou Vida Perdida? Quando eu escuto esse título, eu fico pensando, será que nós estamos somente usando o nosso tempo com algumas coisas banais? Ou nós estamos perdendo a nossa vida toda sem a gente perceber que ela está indo embora e a gente não está fazendo nada? Você já se perguntou se você tem usado o seu tempo com sabedoria? E aqui eu faço algumas perguntas para nós refletirmos. Quanto tempo nós temos gasto em redes sociais ou assistindo alguma coisa que não vai trazer nenhum benefício para nós? Ou ainda, quanto tempo nós temos gasto pesquisando alguma coisa que a gente não precisa pesquisar ou que a gente não vai usar? E agora eu vou um pouco além. Será que Deus tem chamado outros para fazer o que nós poderíamos fazer, porque nós simplesmente não temos tempo? Muitos de nós estamos presos ao comodismo, à rotina, e se nós vamos à igreja somente aos sábados, e aqui eu digo aos sábados porque é o momento em que nós estamos vivendo, as igrejas, algumas, né, estão abertas somente aos sábados, então vou usar somente o sábado. Se nós vamos somente ao sábado à igreja e nós lemos a lição da escola sabatina, e não estudamos, mas lemos a lição da escola sabatina, é o suficiente para nós já estamos fazendo a nossa parte. Então, eu já estou usando o meu tempo com Deus e o resto do tempo que sobra pode ser para mim. Afinal de contas, eu trabalho o dia todo, eu tenho o direito de usar o meu tempo e o meu descanso ao meu modo, independente se isso vai edificar ou não a minha vida. E aí, nesse momento, o inimigo usa, né, se aproveita disso para nos afastarmos do que realmente vale a pena, nos afastarmos das coisas de Deus. E o eu falar mais alto. E a gente acaba tomando decisões e usando o nosso tempo de forma errada. Então, no momento que você vai tomar uma decisão, no momento que você precisa fazer uma escolha, nós não lembramos de incluir Deus, porque ele não faz parte da nossa vida. Então, como a gente vai incluir algo que não tá no nosso cotidiano, né? Não faz parte de nós. E quando nós começamos o dia todo atropelado e o dia vem dando todo errado e a gente vai empurrando com a barriga, fazendo o que dá, a gente nem se lembrou de pedir para Deus participar do nosso dia. Deus está lá ansioso, esperando com que a gente peça para que ele venha fazer parte da nossa vida. E eu não estou dizendo que quando Deus faz parte da nossa vida, nós não vamos ter problemas e o dia vai ser perfeito. Não é isso. Mas quando nós convidamos Deus para fazer parte da nossa vida logo pela manhã, o nosso olhar é diferenciado perante as provações, perante os problemas. E em algum momento em que a gente ficaria muito nervoso, né? Não agiríamos com a razão, nós conseguimos raciocinar de forma clara, nós temos a paciência, porque a gente sabe que tem um Deus ali ao nosso lado, um amigo cuidando de cada detalhe, porque nós convidamos Deus para participar do nosso dia e dividimos a carga com Ele. Eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia agora, no livro de Mateus, nós vamos ler lá no capítulo 19, os versículos de 16 até o 22. Então, Mateus 19, de 16 ao 22. E lá diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, e o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aqui nós vemos a história do jovem rico. Ele tinha certeza de que ele fazia tudo o que era correto, porque ele seguia todos os mandamentos. Mas no momento que Jesus diz: Venda tudo e segue-me, então ele sai triste, porque ele não podia fazer o que Jesus havia pedido. E talvez nesse momento você possa pensar: como assim? Ele preferiu ficar com as riquezas dele do que a vida eterna?
Era só ele vender tudo e seguir Jesus. Eu tenho certeza que eu faria isso no lugar dele. Será? Será que hoje nós também, como jovem rico, dizemos para Jesus que nós não podemos deixar um hábito para dedicar tempo para ele, ficar em sua companhia, construir um relacionamento, ou ainda ajudar na obra de Jesus? Será que a gente não faz a mesma coisa? O jovem rico descobriu que o preço da vida eterna era renunciar às coisas que o prendiam a essa vida. E será que a gente não faz a mesma coisa? Não nos comportamos como o jovem rico? Agora vamos para Mateus 20 e vamos ler ali de 1 a 15. Então, começando ali no verso 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que sai de manhã para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os à sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperaram receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, mesmo que dê a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? E aqui a gente vê a parábola dos trabalhadores. O relato é simples. O patrão saiu para procurar trabalhadores para sua vinha em horários diferentes e combinou com os primeiros trabalhadores que eles receberiam 1 denário pelo expediente e com os demais o que fosse justo. No momento do pagamento, os últimos trabalhadores receberam 1 denário, assim como os primeiros também. Sendo assim, o sentimento dos primeiros foi de injustiça, pois eles entenderam que eles haviam trabalhado mais. Então, eles mereciam receber mais. Apesar de o acordo ter sido 1 denário, eles mereciam receber mais. Parecia que não tinha nada mais injusto do que tratar de maneira igual pessoas que não são iguais. Eles não entendiam a lógica do patrão e eles estavam ofendidos por aquela generosidade. E trazendo agora essa parábola para a nossa vida. Muitas vezes nós nos colocamos acima de outras pessoas e nos julgamos melhores por isso ou por aquilo, porque nós fazemos. Então colocamos uma capa da justiça e nos achamos no direito de receber mais porque nós fizemos mais. Igualzinho aqueles trabalhadores. E se pensarmos que os trabalhadores poderia ser eu ou você e que o patrão poderia ser Deus, e nós tivéssemos o privilégio de conhecer primeiro a Deus, porque seríamos os primeiros trabalhadores, e passar mais tempo com Ele do que os últimos trabalhadores, nós conseguiríamos mudar esse nosso olhar de injustiça e transformar para um olhar de gratidão e de empatia. Gratidão por poder conhecer melhor a Deus e passar mais tempo com Ele, e empatia pelas pessoas que por algum motivo conheceram Deus depois, poderem ter uma herança igual a nós. A chave para entender essa injustiça é compreender que a salvação é uma iniciativa divina, não é uma exigência humana. A bondade e o amor de Deus são o fundamento e a garantia para a salvação de todos, e não apenas de alguns poucos privilegiados, de algumas pessoas, né? Existem pessoas que demoram para reconhecer que alguma coisa está faltando na vida delas, e que eles não são completos. E assim como aquele jovem rico, eles se sentem seguros com o que têm e acham que cuidar da vida espiritual não é uma necessidade. E sempre vai ter uma chance de colocar Deus em primeiro lugar, de começar uma comunhão com Deus, porque tem muito tempo. E eles esquecem que não é bem assim que funciona. Talvez você possa estar pensando que para você não tem mais chance, porque você faz muita coisa, sua rotina é muito cheia, né? Você tem muitas atividades. E 30 minutos a mais para criar um relacionamento com Deus é muita coisa, você não tem esse tempo.
E aí você pensa, eu vou ter que acordar mais cedo e vou ter que deixar de fazer alguma atividade para ter 30 minutos a mais com Deus. Ou, por outro lado, você pode estar pensando assim, eu já faço demais. Eu já leio a minha lição, eu já leio a Bíblia, eu já vou à igreja, eu já dou estudo bíblico, eu faço muitas coisas já em prol do nome de Deus. Então, como aqueles trabalhadores ali, a sua herança já está garantida e você merece aquela herança por trabalhar mais. E aí eu digo o seguinte para você, que o relacionamento, ele é construído e ele é cultivado dia a dia. Todos os dias Deus está à nossa espera, a minha espera, a tua espera, para que a gente se sente, converse com Ele, convide Ele para participar do nosso dia, para ajudar as nossas decisões ou para cuidar dos detalhes da nossa vida. Se você tem dificuldade de passar um tempo orando, comece com 15 minutos, converse com Deus. Conte para Ele como foi o seu dia e as coisas que você fez. E depois de um tempo, separe a primeira hora do seu dia, que seja pouco tempo, mas aos poucos você vai ver que quanto mais você conversar com Deus, mais tempo você vai querer ficar com Ele. Faça um propósito de ler um capítulo da Bíblia por dia. E você vai ter a impressão e a sensação, que é muito verdadeira, de que quanto mais você lê, mais você quer ler. Quanto mais você conhece esse Deus, esse Jesus, mais você quer conhecer. Então isso vai virar um hábito na tua vida e você vai ver como é bom ter Deus como seu melhor amigo e como é bom ter Deus cuidando de todos os detalhes da sua vida. Nós devemos nos dedicar em não desperdiçarmos a nossa vida e sim usarmos nosso tempo e a nossa vida com sabedoria. Você deseja passar mais tempo com Deus hoje? Substituir esse tempo gasto em redes sociais, em pesquisas que não vão te levar a nada, para ter uma verdadeira amizade com Deus? Peça hoje para Deus ajuda, mas ore e faça uma transformação. Ore e tome uma atitude. Ore e peça para Deus, Senhor, me ajude a realmente transformar a minha vida. A salvação está disponível para todos nós. E quem alcança tem aprendido e vai ter aprendido, né? A desprender-se das coisas que os prendem nessa vida. Você é uma pessoa muito especial para Deus. E Deus tem um plano maravilhoso para mim, para você, para todos nós. E para Deus, todos nós somos iguais. Não há distinção em quem faz mais ou quem faz menos. Ele está ansioso para participar da nossa vida de forma integral, né? Em tudo que nós formos fazer. Que nós possamos usar as nossas vidas para Deus e por Deus. Usar o nosso tempo com sabedoria. É o meu desejo para você neste momento, né? Para você e para mim, para todos nós. Eu posso orar com você? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de podermos conversar contigo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, mesmo quando o nosso dia está tão corrido e a gente não acha uma brecha para estar contigo. Senhor, por favor, nos perdoa por isso. E nos ajude a colocar o Senhor sempre em primeiro lugar em nossas vidas, pois nós sabemos que quando o Senhor começa o dia conosco, tudo dá certo no final. O nosso dia é mais leve, a nossa jornada é mais tranquila. Senhor, mas às vezes é tão difícil devido à rotina. Mas nós confiamos em Ti e nós pedimos a Tua ajuda nesse momento. Por favor, nos ajude a fazermos uma mudança definitiva na nossa vida e colocarmos o Senhor em primeiro lugar, sempre em nossas vidas. Obrigado porque a salvação é para todos nós e porque o Senhor está ansioso nos esperando. Nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, a minha vida, de todos nós. Uma ótima semana para você.